Olá, pessoal! Eu sou a Cláudia Leonardi, do Mãe Literatura, e estou aqui hoje para falar com vocês sobre um livro polêmico. E aí, o que você acha de leituras polêmicas? Este aqui, na minha opinião, foi um deles. Eu deixo bem claro que a minha opinião é uma coisa muito particular. Obviamente, o que eu gosto ou não gosto, os outros leitores têm todo o direito de concordar ou discordar. E este livro aqui, Por Trás de Seus Olhos, da Sarah, eu tenho que olhar porque toda vez eu falo errado o nome dela, Pinborough, que eu não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim, da editora Intrínseca, foi o nosso livro escolhido para o Clube Mãe Literatura de abril. E eu sempre digo que quando o livro é polêmico, quanto mais polêmico o livro, melhor é a discussão. E essa discussão foi sensacional. Este, particularmente, como eu já disse, que é uma coisa muito subjetiva, foi um dos livros que eu menos curti a leitura dentro do clube. Mas a discussão dele foi uma das melhores. E eu vou te explicar por quê. Eu não quero dar spoiler, então eu não vou entrar em detalhes. Se você leu o livro, você depois deixa aqui nos comentários que eu vou adorar conversar com você. Mas eu vou contextualizar um pouco a leitura e te explicar por que eu não curti tanto quanto eu imaginei que eu fosse curtir. Por Trás de Seus Olhos não é um lançamento, ele já... Deixa eu olhar para vocês. A tradução dele é do Alexandre Raposo, eu sempre reforço a tradução, né? Eu achei super importante. Ele foi lançado em 2017, mas ele virou série da Netflix. Então, ele teve um boom agora outra vez, né? E até por conta disso, nós escolhemos para o nosso clube da leitura. Neste livro, você tem 3 personagens principais, a Adele, o David e a Louise. Você tem um triângulo amoroso aí, um triângulo um tanto quanto diferente. Quais são os pontos positivos desse livro? Sem dúvida, na minha opinião, o grande ponto positivo é a escrita da autora. A escrita da Sarah, ela é muito envolvente, muito fluida. A gente devora o livro, foi uma leitura muito rápida. Eu fiz várias anotações, né? Eu sempre faço várias marcações, principalmente quando é uma leitura coletiva que eu organizo. Mas, embora o livro tenha todas essas características positivas, eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade, eu sei disso, com thrillers que envolvem relacionamentos. Eu sempre fico com 1000 teorias da conspiração, imaginando quem que é o vilão no começo, desde o começo até o capítulo penúltimo. Eu fiquei achando que era uma personagem, mas eu ficava pensando assim, ai, será que não é? Será que eu já sabia que tinha um final bombástico, porque todo mundo fala sobre isso, que as pessoas falam que ficam chocadas com o final. Então, eu já imaginava, mas eu não imaginava o que seria. E, obviamente, que eu não vou te contar, porque senão não tem graça nenhuma, né? Mas, tem uma coisa, embora a escrita dela seja ótima, tem uma coisa que me incomoda muito neste tipo de livro, que eu já observei em outros livros desse gênero, como A Outra Senhora Parrish, A Mulher Entre Nós, A Garota no Trem e outros. Eu fico com a sensação, e isso me incomoda demais, mas é uma coisa minha, obviamente tem gente que gosta dessa sensação, eu fico com a sensação que é muito ruim ser pega na história. Então, assim, é como se a autora falasse assim, ah, te peguei, tá vendo? Não foi nada daquilo que você imaginava. É como se fosse uma pegadinha o final. Eu tenho essa sensação. Então, assim, isso não tira o mérito do livro, obviamente, mas eu não gosto deste artifício. Este artifício me incomoda, sabe? Assim, quando você
constrói uma teoria e depois não é nada daquilo e não tem nenhuma ligação com o que você leu antes. Fica parecendo realmente uma pegadinha. Então, esta é uma coisa que isso me traz um incômodo. Eu não gosto. Eu não gosto e eu fico bem aborrecida com a autora quando ela faz isso. E foi o que aconteceu neste livro. Então, ele tem temas que eu gosto bastante sobre saúde mental, psiquiatria. Inclusive, o David é um psiquiatra, né? A Adélia, sua esposa, ela tem claros sinais de paciente psiquiátrica. Então, eu fiz várias teorias e nenhuma delas correspondeu à realidade. Mas, como toda leitura, obviamente tem o seu mérito e eu acho que é muito importante a gente conversar sobre o livro. Como eu falei para vocês, foi uma das melhores leituras, uma das melhores discussões no nosso clube. Isso não significa que eu tenha achado o livro gostoso de ler, que me agradou a leitura. Eu acho que o que ela trabalha no desfecho, eu achei extremamente fantasioso, extremamente, não é nem improvável, acho que é impossível de acontecer, e por isso que não me agradou, o desfecho, principalmente. Mas a escrita dela é muito interessante, fiquei até curiosa para ler outros livros dela, que eu sei que ela tem outros livros lançados anteriormente, até para confirmar se essa impressão permanece ou não. Não assisti a série, já me falaram que a série é bem diferente em alguns aspectos, como sempre, né, do livro. Tem algumas coisas que eu acho que são muito interessantes, como a abordagem que ela faz sobre os sonhos, e algumas coisas que são muito chocantes, né? Toda vez que tem descrições de maus tratos de animais, isso me deixa muito mal. E isso aconteceu aqui, né? Assim como possibilidade também de acontecer alguma coisa com criança. Isso também acaba comigo. Então, é uma leitura forte, é uma leitura que instiga, incomoda. Acho que esse é um termo importante para a gente falar aqui, incomoda. Os capítulos são curtos, eu gostei muito da forma como ela organizou os capítulos. Os personagens, eles narram os capítulos alternadamente. Gostei também da forma como ela coloca o antes e o depois dentro do capítulo. Você situa o leitor de uma forma bem interessante, mas o desfecho não me agradou em nada. Quando eu terminei, eu falei, eu não acredito que você fez isso e não gostei. Mas, obviamente, reforço, não tira o mérito do livro. Então, essa aqui é a dica de hoje. Essa edição bonita, olha, eu achei incrível essa capa, né? Eu acho que é uma capa que traduz muito, tanto no título como na imagem, a ideia do livro. A edição tá super caprichada. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, com umas páginas em negro. Gostei bastante da edição, achei uma edição muito, assim, confortável para a leitura, o que deixa talvez um pouquinho menos pesado. Mas é um livro bem peculiar. E aí, gostou da dica? Já leu? Quer ler? Me conta, vou adorar saber. Se você gostou, deixa aqui o seu joinha, se inscreva no nosso canal, que eu sempre compartilho meu amor pela leitura com vocês. Um beijo e até a próxima!